Continuando então a parte de convecção interna nos feixes tubulares, a gente já tinha citado que quando o meu coeficiente de convecção interna ele está associado à água em ebulição, por exemplo, numa parede d'água, esses coeficientes são muito altos, então as resistências associadas a essa, a esse caso elas podem ser desprezadas, né? Mas quando a gente tem vapor saturado ou superaquecido, que são o vapor que a gente tem que transportar para um outro equipamento ou mesmo para uma turbina, eles são menores, porque carregam vapores, né? E o HI é menor, então ele influencia na troca térmica mais diretamente, fazendo importante essa resistência. O coeficiente de transferência de calor por convecção é calculado por essa equação que a gente já viu, HI igual ao coeficiente de troca térmica do fluido, né? Coeficiente de condutíbilidade, na verdade, térmica do fluido, dividido pelo diâmetro interno vezes o número de Nusselt. E o número de Nusselt ele vai aparecer agora aqui como função de outros dois números adimensionais. Lembrando que o número de Nusselt também é um adimensional, e ele é função de dois números adimensionais para esse caso, para convecção interna de feixes tubulares. 0,023 vezes o número de Reynolds elevado a 0,8. O número de Reynolds ele é a função ali do meu ρVd sobre μ, né? Massa específica do vapor, a velocidade do vapor e também diâmetro da tubulação e também viscosidade do fluido, do vapor. E o meu número de Prandtl, ou Prandtl, que é elevado na 0,4. Então, o meu número de Reynolds, ele é dado por ρVd sobre μ, ou então o G vezes o diâmetro sobre μ, onde o nosso G é a velocidade máxima do fluxo, do fluido, né? Que nada mais é do que ρ vezes V. E o número de Prandtl é, então, função da minha viscosidade dinâmica vezes o calor específico do fluido que a gente está usando, nesse caso, sempre vapor, dividido ali pelo nosso coeficiente de condutibilidade térmica do fluido, Kf. Quando a gente fala de convecção externa de feixes tubulares, a gente começa a ver umas coisas um pouquinho mais complexas. Por quê? Quando a gente fala de convecção interna, a gente tem simplesmente um tubo, ela é função do diâmetro desse tubo e do comprimento do tubo, claro, dos materiais envolvidos, mas geometricamente ele é sempre semelhante. Agora, quando eu tenho a convecção externa, do lado de fora, a gente tem que associar como que esse arranjo de tubulação está feito, como que ele está arranjado. Então a gente já viu que existem dois tipos de arranjos que a literatura traz como base aqui, e é o que a gente vai estudar na disciplina para poder entender. Nada impede de você, como um projetista de trocadores de calor, fazer o arranjo da maneira que você bem entender, né? Aí você tem que considerar também, claro, algumas consequências que você vai ter se você tiver arranjos diferentes. Então, a convecção externa de feixes tubulares, o escoamento externo através de feixes tubulares tem natureza complexa, né? Por óbvio, a gente tem normalmente ali um fluxo de gases e muitas vezes de chama e particulados envolvidos em alta velocidade, temperatura, turbulência, né? Impossível calcular analiticamente os coeficientes de transferência de calor por convecção, né? Uma vez que é um problema multivariável, então o que a gente faz? A gente já viu lá no começo, tenta fazer simulação numérica, e isso envolve tempo de processamento muito grande, que vai também exigir computadores dedicados por muitas horas fazendo essas contas, muitas semanas e meses, muitas vezes, para fazer poucos segundos de simulação em geometrias reais. Então, o que aconteceu? Foram feitas correlações empíricas, ou seja, testes, e desses testes a gente consegue calcular, por exemplo, o número de Nusselt na forma de C vezes o número de Reynolds na M vezes o número de Prandtl na M. Olha só, para o escoamento interno a gente tinha o número de Reynolds que já era, desculpa, o número de Nusselt que já era função do número de Reynolds e do número de Prandtl, mas ele tinha ali coeficientes que a gente pode associar, são equações parecidas, não são? Equações parecidas?
número de Nusselt nesse caso e o número de Nusselt nesse caso. Só que agora o meu C não é mais 0,023, o meu M não é mais 0,8 e o meu N não é 0,4, certo? São variáveis, ou na verdade constantes, que vão variar em função de algumas coisas. Por exemplo, os arranjos geométricos, os parâmetros geométricos do meu arranjo de feixes tubulares. Então, pessoal, para a gente aqui, existem dois modelos apenas de alinhamento, que é o alinhamento alinhado e o quincôncio, né? Linha e quincôncio, onde o alinhado está perfeitamente colocado em quadradinhos, assim, vamos chamar, enquanto o quincôncio está deslocado, formando triângulos. Aqui fica fácil de visualizar dessa maneira. Então lembre-se que para calcular o número de Nusselt, a gente vai ter agora, além dos adimensionais Reynolds e Prandtl, três constantes que a gente precisa definir: C, M e N, para a convecção externa de feixes tubulares. Então é assim que se faz analiticamente, a gente vai lá, faz os testes, depois a gente consegue definir gráficos e tabelas, e aí a gente vai conseguir fazer a definição desses fatores de correção, tá? Então aqui, ó, ele diz que para fluxo de gases com o número de Prandtl acima de 0,7 e o número de Reynolds entre 2.000 e 40.000, o número de Nusselt pode ser encontrado dessa forma ali: 0,3 vezes F1 vezes F2, número de Reynolds na M, Prandtl na 1/3, ou raiz cúbica de um número de Prandtl. O que a gente precisa para poder completar essa equação? Encontrar o nosso F1, que é dado pelo gráfico aqui. Então eu vou ter lá no meu equipamento o número de fileiras do meu arranjo, né? E se ele é em linha ou se ele é em quincôncio. E eu vou dizer que o número de linhas que eu tinha número de fileiras, desculpa, do meu arranjo era de 4, e que, por exemplo, ele estava em arranjo linha. Então ele segue essa linha de cima aqui. Então eu vou vir aqui, que eu avacalhei, né, pessoal? Borracha, borracha. Então eu venho aqui, projeto, e consigo dizer que o meu fator F1, para este caso, número de Prandtl acima de 0,7 e o Reynolds entre 2 e 40.000, é 0,9 aproximadamente. Então eu já consigo resolver esse pepino aqui. O meu F2, olha aqui, ele é função do número de linhas e do alinhamento também. Então aqui o meu F2, ele é função dessa tabela aqui. E se você enxergar, você tem que considerar esses dois caras aqui, ó. Espaçamento paralelo dividido por diâmetro externo da tubulação. Tipo de alinhamento, vamos continuar dizendo que é em linha. O meu espaçamento paralelo de tubo a tubo é de 2, então eu estou considerando que é esse cara aqui. E o meu espaçamento transversal, eu acabei tampando aqui, vamos apagar. Meu espaçamento transversal é também de 2. Pode ser? Então eu vou encontrar o meu F2 como 0,86, desculpa, e o meu M igual a 0,63. Então já resolvi mais esse cara aqui e mais esse cara aqui. O número de Reynolds é acima de 0,7, desculpa, entre 20.000 e 40.000, e o número de Prandtl é acima de 0,7. E eu consigo utilizar aquelas equações preliminares lá para calcular o meu Reynolds e o meu Prandtl. Consigo calcular meu número de Nusselt. Seguindo, o número de Reynolds é calculado para a velocidade correspondente à área mínima de escoamento. As propriedades são determinadas pela temperatura de filme. Certo. Uma coisa importante é que o número de Reynolds, que é ρVd sobre μ, é calculado na temperatura de filme. A temperatura de filme nada mais é que a temperatura média do gás, Tg, mais a temperatura da parede dividido por 2. Certo?
Ainda, pessoal, ele bota uma nota de rodapé aqui, dizendo que aquela equação para o número de Nusselt fornece bons resultados, porém, para alguns casos, pode dar até 30% de diferença se comparada com outras correlações. Ou seja, essa foi uma bibliografia, mas pode ser que tenha outra bibliografia que dê um número de Nusselt um pouco diferente. E aí você tem que ver o que se adapta melhor para você. Ou ainda, fazer um teste no seu equipamento e colocar aqui, para multiplicar todo esse fator aqui. Opa, desculpa. Para multiplicar todo esse fator aqui, ainda sei lá, um alfa aqui de correção. Correlações mais recentes foram desenvolvidas considerando diferentes faixas de número de Reynolds e o arranjo de tubos e variações das propriedades físicas com a temperatura. Então ele diz que quando você tem um Reynolds bem mais amplo agora, de 100 a 200 mil, e o Prandtl ali maior que 0,7 mais menor que 500, você consegue trabalhar aqui com essa equação de número de Nusselt aqui. E ela vai ser função de apenas uma constante, que é o F1, que pode ser considerada aqui nesse gráfico aqui, direto.